Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos começando o nosso podcast. Hoje um bate-papo aqui especial com o aluno Antony Coelho e com o nosso aluno também, Matheus Hortelã. Eu sou o professor Lucas Monteiro e o motivo do nosso bate-papo hoje é sobre aprovação em concursos militares, em especial aprovação no concurso da SpaceX. Para quem não sabe, o Antony conseguiu aí o segundo lugar no exame, o segundo lugar nacional e ficando em primeiro lugar no nosso estado de Minas Gerais. E o Matheus, fechando a dobradinha com o Antony, conquistou o segundo lugar no nosso estado, também em Minas Gerais, tá? E quero muito aí, né, começar direcionando a minha fala para os dois, perguntando como é que está sendo esse momento em que vocês já têm aí o resultado em mãos, estão correndo atrás agora dos exames médicos, exames, né, o exame físico. Conta pra gente como é que tem sido essa conquista, como é que está o sentimento aí agora. A gente sabe, né, que o exame intelectual é só a primeira etapa, né? As etapas subsequentes que vão ratificar se a gente vai ou não estar lá dentro, né, ano que vem. Mas agora é justamente preparar o físico, né? A gente preparar a carcaça que a gente fala, né? Para chegar lá e tá inteiro, né? Conseguindo fazer todos os exames lá, flexão, barra, corrida, tudo da melhor forma possível. E agora também, né? Tem a parte dos exames, né? Fazer toda aquela bateria de exames, né? Exame de coluna, exame de sangue, toda essa papelada que eles pedem aí pra gente garantir nossa vaga lá ano que vem. E agora também é lutar contra a ansiedade de querer estar lá, né? Porque a gente tem mais um mêsinho aí pra esperar pra gente realmente chegar na Casa Rosada lá. Aproveita bastante e descansa, porque passa rápido. Passa rápido. E o rojão que tá esperando vocês aí não é para qualquer um, não. E aí, Matheus, como é que tá? Conta pra gente. A ansiedade tá batendo forte também. A questão física é um ponto importante. E como eu acho, né, que durante a preparação acadêmica é muito importante notar essa parte física e se preparar mentalmente para esse momento, porque é um momento que é muito corrido, né, para quem não está bem fisicamente. Excelente, excelente. Que não é o caso de vocês, né? Os dois aí estão com um TAF em dia, né? A gente ficou um tempo parado, né, Matheus? Porque a parte do estudo a gente resolveu dedicar integralmente, né? Só estudar. E eu ganhei um pezinho bom aí nesse tempo que eu fiquei só estudando. Também. Mas aí agora é correr atrás desse prejuízo aí. Mas vai dar certo. Dá certo. A gente tem tempo, dá pra, né? TAF também não é um bicho de sete cabeças, que é quase impossível de correr atrás. Isso é só continuar, manter a dedicação no físico, manter a mesma dedicação que a gente teve na hora do papiro, né? Perfeito. E você está falando sobre toda essa dedicação, me conta um pouco como que era a rotina de estudo de vocês, porque eu acho que isso desperta a curiosidade nas pessoas, né? Nós estamos aqui diante de primeiro e segundo lugar em Minas Gerais, o que eu acho que mostra com muita materialização que o Colégio Apogeu consegue, né, desenvolver junto com o potencial dos seus alunos é algo de destaque a nível nacional. Mas o pessoal vai perguntar quanto que esses meninos se dedicaram, né, qual que foi o nível de horas despendidas para o estudo, dá para conciliar com outras coisas, como é que era? Vai, conta pra gente, quem começa? No meu caso, durante esses 2 anos que eu cursei o Apogeu, o primeiro ano eu gastei muito tempo de estudo para pegar uma base. Isso é um fato importante para quem quer começar a estudar, fazer essa análise de como está sua base de estudo. Porque dependendo quantas horas você vai ter que gastar estudando a mais, quando você vai ter que cronometrar o seu estudo de acordo com as matérias que tem mais dificuldade. No meu caso, ano passado, eu tinha uma estratégia de tentar estudar mais de madrugada. Eu acordava ali para as 10 para 5, estudava até as 10 da noite. Porque eu tenho
uma verdadeira dificuldade de acordar cedo. E a partir do momento que eu acordava cedo, o dia já estava vencido para mim. Eu continuava aquele estudo e não era um sacrifício para mim. Do mesmo modo esse ano. Esse ano eu estudei menos do que ano passado. Porque ano passado eu tentei pegar uma base, né, de estudo. Esse ano eu foquei mais nas questões do que na hora de estudo, lendo. Tá, mas aí me conta uma coisa. Você falou pra gente que você acordava 10 para 5 e ia com a sua rotina intensa até 10 da noite. O que você chama de estudar menos? Porque vamos combinar, de 5 da manhã até 10 da noite é algo realmente de se impressionar, né? E, de fato, né, eu acompanhei muito a sua rotina durante esse processo e eu sei que o que você está falando, você, de fato, executava, né? Tem toda a questão que você não é de Juiz de Fora, você mudou para cá para estudar, né? E a gente acompanhou de perto aí a sua rotina e o nível de dedicação realmente é muito alto. E aí, conta pra gente esse ano como que foi, então. Esse ano eu mudei o foco do meu estudo para um estudo mais de manhã. Eu estudava no curso do Apogeu à tarde, fazia o curso da SpaceX, militar, e de manhã eu tinha um cronograma de estudo só à base de questões e, por exemplo, cada hora tinha uma matéria que eu fazia, por exemplo, quantas questões eu conseguia durante uma hora. Às vezes ia 2, 3, depende do embalo, né? Mas aí, esse ano, eu até acordava mais cedo, porque essa questão de acordar mais cedo é o que fazia eu conseguir ter o foco até o final do dia. Esse ano eu costumava acordar 3 da manhã, mas eu estudava só de manhã. De noite eu não estudava. Quando ele falava isso pra mim, eu ficava, que isso, mano? Não é possível. Você tá acordando essa hora, rapaz. Você acorda essa hora, chega meio-dia, eu já tô derrubado. Não, mas esse era uma estratégia que eu usava, porque senão eu perdia no meio do caminho. Se eu não tivesse essa força mental de estudar de manhã, acordar cedo, ia ficar mais difícil de eu continuar o estudo até o final. Entendi. Gostei muito de uma coisa que você falou, assim, quando você traz que se eu levantasse da cama mais cedo, para mim aquele dia estava vencido, é uma ótima maneira de começar o dia. Né? A sua primeira vitória é o seu primeiro minuto do dia. Excelente, muito bom. Então, na minha jornada, né, com a PrEP começou, no estudo para a SpaceX começou em 2022, né, durante a pandemia ainda, comecei a fazer o curso e minha base, como eu fiz meu último ano no ensino médio, 2021, eu não, assim, foi um ano muito atípico e eu não tive a noção, assim, a maturidade de realmente me dedicar naquele ano para eu conseguir, assim, tentar alguma coisa. Eu já tinha mentalidade de querer concursos militares, mas eu ainda estava assim, meio indeciso. Mas aí meu pai me motivou, meu pai foi militar e tal, e ele me motivou a tentar os concursos, né? Aí, durante meu terceiro ano do ensino médio, né, 2021, eu não estudei nada, tipo assim, eu gostava muito de ver vídeo de futebol e ficar jogando CS. Isso que era minha diversão em 2021. Tô entendendo. Aí em 2022 eu falei assim, pô, tem que correr atrás do prejuízo, né? Eu sempre coloquei muito uma coisa na minha cabeça, que é assim, eu tenho que valorizar tudo que meu pai, todo o esforço que meu pai e minha mãe fazem por mim. Porque, tipo assim, meu pai e minha mãe se esforçam muito para dar o melhor para mim e pro meu irmão. Então eu via, em 2022, eu olhei alguns amigos meus indo para faculdade, tinha um amigo meu que passou na USP, foi lá para São Paulo, outros entrando nos cursos que eles queriam, e eu estagnado. Eu falei assim, poxa, o que eu fiz, né? Eu tenho que correr atrás, eu tenho que dar valor ao que meus pais fazem. E aí em 2022 eu entrei no curso do Apogeu, né, da SpaceX, e aí eu decidi dedicar, assim, todo o tempo que eu tinha mesmo. Porque foi o segundo ano de pandemia, então eu não podia sair, não podia ir para lugar nenhum. Então, basicamente, eu só fiquei estudando mesmo. Acordava por volta das
Não tão cedo quanto o hortelã, né? Porque aí eu já não ia aguentar. Eu acordava por volta das 7 e pouco da manhã, ia tomar meu café, fazer meu treino. Né? Nesse ano, no ano de 2022, eu treinava ainda. 2022 eu treinava ainda. Acho que eu confundi as datas, mas enfim. 2021 que eu comecei, na verdade. 2021. Eu comecei a fazer o curso online. Aí eu comecei a treinava e tal, e ia ver estudava de manhã, porque o curso é à tarde, e aí eu estudava de manhã e ia ver as aulas de tarde e de noite continuava estudando. Então eu começava a estudar basicamente às 9 e ia até às 11 da noite, estudando direto, sem parar. E o que eu fazia era o seguinte, desde sempre eu sempre mantive a mesma estratégia. Eu sempre via uma aula na segunda-feira, por exemplo, começando a semana. Aí na terça eu estudava sempre o que eu tinha visto, o que eu vi na segunda. Ou seja, eu estudava sempre no dia seguinte o que eu tinha visto no dia anterior. Então, assim, essa era a minha rotina de estudo. Verdadeira aula dada, aula estudada. Aula dada, aula estudada. E eu repetia a aula para mim mesmo. Por exemplo, em Humanas. Humanas, sempre eu tive uma certa, assim, eu sempre gostei mais de Humanas, de primeira. Assim, antes de começar a realmente enveredar pelo caminho dos cursos militares, eu sempre gostei mais de Humanas. Mas aí, né, a SpaceX não é só Humanas, tem exatas também. E aí eu comecei na parte de Humanas, meu estudo sempre foi voltado mais para eu replicar a aula que os meus professores me deram no dia anterior. Então eu replicava, né? Assistia uma aula na segunda-feira, terça-feira, e eu anotava, né, no caderno, quando o professor estava falando lá, e no outro dia eu ia lá e dava essa aula para mim mesmo. Igual um maluco mesmo, falando no quarto sozinho lá. De vez em quando meu avô até chegava. Você está conversando com alguém? Eu chamo de meu filho, você está conversando com alguém? Eu falei, não, vô, tô só estudando aqui. Aí ele, eu nunca vi ninguém estudar assim, não. Meu método secreto aí para aprovação, né? Mas aí, para a parte de Humanas, eu fazia isso. Método secreto que agora você compartilhou com todo mundo, né? Porque agora, né? Agora já foi. Agora já foi, né? A guerra tá vencida. Né? Mas, enfim. Aí uma parte de exata sempre foi muito exercício. Para eu conseguir mentalizar, fixar a ideia, né, dos problemas, que muitos problemas eles são similares, né? Principalmente matemática, física, assim, são problemas que a gente construindo uma ideia de um certo problema, a gente consegue ir replicando e fazendo isso para vários problemas. E sempre foi muito isso, sempre bati muito na tecla de exercício para matérias de exatas, né? Então, física, química e matemática sempre foi essa parte. Eu fazia muito exercício. Óbvio, você tem que estar com a teoria, entender o processo de construção por exemplo, de função. Por exemplo, existe função. Você tem que ter um embasamento, o que é uma função, o que uma função par, uma função ímpar significa. Domínio contra domínio, contra domínio, exato. Você tem que ter esse conceito bem arraigado na sua cabeça, para aí você consegue desenvolver vários exercícios, né? Então, assim, essa dica eu dou para quem vai estar começando, para quem está na luta há muito tempo e está tendo dificuldade, né? Como o Hortelã falou, solidifica bem a base e cai de cabeça em exercício, né? Porque na prova eles não vão pedir para você explicar como é que funciona uma função. Vai pedir para você fazer exercício. Então vai fazer exercício, sedimenta aquilo que vai dar certo. Eu acho que tem até uma convergência muito interessante na fala de vocês dois. Na verdade, mais de uma convergência, né? Uma delas é a questão de você ter uma boa base. Conseguir trazer, internalizar a definição dos conteúdos, ter ali um alicerce bem assentado, né? E o segundo ponto é volume de estudo. Não tem jeito, né? A gente tem que buscar eficiência. Não adianta estudar horas a afinco sem ter a real percepção que você está aprendendo, que você está desenvolvendo, né? Mas com eficiência também precisa de dedicação, né? Então,
Estou aqui diante de uma rotina de 3 da manhã às 7 da noite num ano, 5 da manhã às 10 da noite e outra rotina de 9 às 11 horas, né? 9 da manhã às 11 horas da noite. E algo rotineiro, né? E dentro dessa rotina de vocês, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre também a questão dos simulados, né? Porque não tem jeito. Dentro do Apogeu, a gente acredita muito no simulado, né? A gente acredita muito nesse processo. O aluno que não simula, ele não consegue ter a percepção do desenvolvimento dele. Então, é necessário. E ao longo dos nossos mais de... Bom, vocês estão com a gente há 2, 3 anos, então vocês fizeram mais de 20 simulados cada um com o Apogeu, né? Ao longo desses mais de 20 simulados, eu não tenho dúvida nenhuma que nos últimos 10 vocês pegaram ali primeiro e segundo lugar o tempo todo com a gente. No nosso caso, o simulado ele é feito em parceria com outras instituições, então é uma amostra muito grande, né? E o que a gente observa é isso, assim, os primeiros lugares nos nossos simulados se tornaram os primeiros lugares no concurso. Então, também tem um alinhamento muito bacana. Me conta um pouco como que era a estratégia de execução de simulados, o quanto que a gente muitas vezes tem que abrir mão de um final de semana para poder estar presente no simulado. Vai lá, com vocês. Então, o simulado do Apogeu, ele é estruturado igual ao da prova. O padrão mesmo da prova. Então, até com nível até maior do que da prova, porque, como diz o ditado, né? Treino difícil, prova fácil, né? Exatamente. E na execução do simulado, eu acho que uma estratégia principal é fazer como se fosse a prova. É de fazer de tal modo que você chega ansioso para o simulado, como se fosse a prova. Porque, além disso, né, tem que ter a estratégia do simulado como se fosse a prova. Por exemplo, na minha estratégia, eu sempre tive maior dificuldade em exatas. Então, o que eu fazia? Eu fazia exatas primeiro. Por exemplo, primeiro dia. Primeiro dia é física, química, redação em português. Eu fazia química primeiro. A maior dificuldade minha era química. Depois eu pulava português, que era uma matéria mais fácil para mim. Depois ia para física, também tinha uma dificuldade. E a redação deixava por último. Mas aí depende de cada aluno. Cada um tinha uma estratégia. Preparação também. Antes do simulado. Eu não gostava de estudar antes do simulado. Como se fosse o dia da prova. O dia da prova eu não ia estudar antes da prova. Chegar descansado para fazer a prova. Mas aí vai de cada um. Cada um tem uma estratégia, né? Então, outra coisa que é importante é, durante a semana, treinar para aquele simulado. Fazendo redação, treinando específico, questões específicas. Uma coisa que eu acho que o Apogeu importa muito, tem muita dedicação, é esse treino específico que cada professor faz na semana do simulado. As questões específicas, padrão da prova. E esse eu acho que é um dos diferenciais do curso pré-militar do Apogeu. Porque, por exemplo, a minha experiência, que eu sou de outra cidade, vim estudar aqui no Apogeu, em Juiz de Fora, e tive até dificuldade no começo, porque quando eu comecei a assistir a aula, o professor tem, como que eu vou falar, um poder, é um poder de domínio da matéria que eu achei impressionante. Impressionante. É como se, na hora que você assiste a primeira aula, parece que ele sabe tudo. Você olha e fala, esse professor sabe toda a matéria? Não tem como. Mas aí, com o tempo estudando, fazendo questões, você começa a entender e começa a pegar a base do exercício, né? E eu acho que esse simulado periódico e essa classificação é muito importante para o aluno no quesito dele ver, como você falou, Lucas, dele ver se ele está preparado para a prova, né?
como você falou aí, que os melhores classificados no simulado, eles estão muito bem para a prova. E todo ano é assim. Todo ano é assim. O Anthony sempre pegava as cabeças do simulado na prova do SpaceX. Conseguiu também ficar em segundo. Né? Foi, simulado eu sempre falei, eu sou velho de guerra, né, de cursinho já, né? É meu último ano, esse ano foi o ano de 2024. Meu último ano, né? Tô com 21. E aí, eu sempre falei pra galera da turma lá, ó, simulado é um excelente termômetro pra prova. Se você estiver indo bem no simulado, pode ir com confiança que vai dar bom. Eu mesmo falava isso, mas, né, como eu tô no meu, né, foi meu último ano, então eu sempre ficava assim com medo de, pô, será que vai dar? Será que não vai e tal? Mas o simulado, ele realmente ele é muito necessário, porque você tem ali, é muito diferente você fazer um simulado que tem ali conteúdos diferentes na mesma folha de papel, que se fazia, abrir uma apostila e fazer sua questão de matemática, depois pegar sua questão de português, entende? Então, assim, é diferente, o ambiente é diferente também, né? Você tá ali, no lado de pessoas ali, o ambiente da sala, a sala pode estar mais quente, pode estar mais frio, tem gente que não está acostumado muito calor, então isso tudo pode influenciar, né? Mas, assim, minha estratégia para simulado era, primeiro dia, eu sempre começava por física, que era a matéria que durante o meu estudo, eu era horrível em física. Eu gostava e tal de entender a parte teórica. A parte de cálculo, eu rapava fora, corria, não gostava. Mas durante minha preparação, né, eu fui desenvolvendo esse amor assim, pela física mesmo. Hoje tô lá em casa, de bobeira, procuro esse de física para fazer. Então, comecei a gostar muito. Então, assim, eu começava sempre por física, que era a matéria que eu tinha mais... diferentemente do hortelã, que ele começava pela matéria que ele tinha mais dificuldade, e eu começava pela que eu tinha mais facilidade no primeiro dia, que é a física. Pô, vou matar a física aqui rapidinho, consegui fazer rápido, e ia para português. Fazer português, que era outra matéria, assim, que eu gosto também, muito por conta da professora Eliane, assim, que é uma pessoa maravilhosa, gosto demais da professora Eliane, assim, me ajudou muito durante essa minha caminhada aí para o curso da SpaceX, tenho muito grato a ela. E assim, fiz a parte de português, aí eu fazia redação. Eu deixava química por último, porque química, assim, no primeiro dia, é a matéria que tem menos peso. Então eu ficava assim, pô, se eu ir mal em química, não vai importar tanto se eu ir mal em português ou física. Que é peso 2. Tem peso 2, física peso 1,5. Então eu jogava nessa. E redação, obviamente, é eliminatória. Então, se eu fazer uma redação ruim, não atingir os 50, eu tô fora. Então, essa era a minha estratégia no primeiro dia. Ao segundo dia, basicamente, eu fazia todas de humanas. Né? Como eu falei aqui, eu sempre gostei bastante assim, de história e geografia. Então, eu começava por essas duas matérias, fazia rápido, bem rápido, conseguia fazer bem rápido. Em coisa de 40 minutos eu tinha terminado as duas. E sobrava bastante tempo para eu quebrando cabeça com inglês e com matemática também. Então, essas eram minhas estratégias assim, para fazer o simulado, né? Para fazer a prova, na verdade. E eu aplicava isso no simulado, porque sempre foi minha estratégia, foi essa. Né? E eu aplicava no simulado e, assim, a parte assim, o Apogeu, eu gosto muito do simulado do Apogeu, porque ele, igual o Hortelã falou, ele joga a régua lá para cima, né? Ele tem um modelo da prova, só que as questões são mais, assim, mais pegadas. Isso estimula a curiosidade. Pô, tinha uma questão que aparecia ali no simulado, eu não conseguia fazer, na hora eu já ficava assim, ó, isso daqui tem que vir aqui, que eu não sei, não captei essa ideia ainda. Então, assim, se eu não conseguir desembolar aqui, na hora do simulado, depois eu vejo lá. Então, o simulado do Apogeu eu gosto muito por conta dessa variedade de questões que eles colocam e que estimula a gente a ter visões diferentes de problemas, né? Uhum. Então, basicamente foi isso, né? Legal demais, gente. Muito bom, muito bom. Tá. Eu acho que a gente falou muito da parte boa até agora. Eu queria que vocês falassem dos desafios.
Com certeza. Onde que doeu mais? O que vocês precisaram aí superar? O Hortelã, por exemplo, né? Saiu da casa ali, né? Pai, mãe, aquela vida tranquila da adolescência para vir a Juiz de Fora buscar um sonho, né? O Anthony, eu sei também de diversos desafios aí que precisou enfrentar para se manter firme aí nessa luta. Eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, como que foi a superação de tudo isso? Tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? Vai lá. Então, Lucas, como você falou, um desafio grande para mim foi sair de casa. Porque assim, sou filho único, né? E sou muito apegado aos meus pais, né? Sempre fui. E nessa questão, o Apogeu, juntamente com você, me ajudou muito. Porque eu vim aqui para Juiz de Fora e tinha que arrumar um lugar para morar, né? E o alojamento militar, que você, juntamente com o Apogeu, proporciona, eu acho que é um meio muito eficaz daquela pessoa que está querendo a aprovação no concurso militar. Por quê? Quando você vai para um lugar que tem pessoas com o mesmo propósito que você, o mesmo objetivo, acaba que um vai ajudando o outro, um vai motivando o outro. Por exemplo, um dia que você acorda desanimado, você vai lá ver o seu amigo estudando, vai falar, tem que estudar, velho. Como assim? Eu não posso ficar fora. Isso é verdade. E essa questão me ajudou muito nos momentos que eu senti desanimado. É acordar e ver o seu colega estudando, te dá uma motivação boa. Outro desafio que eu precisei romper ele foi uma base que eu tinha fraca, né? Eu tive uma base não fraca, uma base que não era direcionada para o concurso militar. Como qualquer instituição de ensino, hoje, atualmente, normalmente, né, ela é focada em vestibulares, não em concurso militar. E nesse caso, o Apogeu ajudou muito porque os professores são os melhores, né? Não tem o que falar. Os professores simulados, como a gente falou aqui, sempre vêm acima da média para preparar o aluno para um momento mais difícil, né? Se a prova é mais difícil, o aluno está preparado. E uma questão que eu acho que o Apogeu, o que faz o Apogeu diferente é o trato com o aluno, a preocupação com o aluno. E eu acho que essa é um fator que faz com que o Apogeu chegue ao melhor de Minas, né? O melhor pré-militar de Minas. Muito bom. E você, meu amigo? Então, durante a vida de concurseiro não é nada fácil, né? A gente tem que lidar... Assim, eu tive que lidar com vários sentimentos de frustração, de insegurança, de sentir insuficiente, né? Porque a gente... Quando realmente a pessoa quer, né? Porque quem é aprovado é quem quer mesmo passar no concurso. Eu sempre quis muito ser militar. Desde criança, meu pai me incentivou a isso. E por conta também eu sempre fui um cara assim que sempre viu coisa mais antiga, né? Então, eu sempre vi que, o filme do Rambo e tal, eu via aquilo e ficava assim, quero ser igual esse cara aí. Então, assim, isso sempre me direcionou por esse caminho. Então, eu sempre quis muito tá nas Forças Armadas. E isso pra mim sempre foi uma verdade, assim. Teve certos momentos que eu me questionei, né? Mas sugestões de coisas que me aconteceram na vida me falaram, não, esse caminho mesmo você vai ter que ser militar. E então, assim, como 2024 foi meu último ano de tentativa, né? Completei 21 anos, eu ficava muito com medo de não dar certo, de eu não conseguir. Mesmo eu estando em primeiro lugar em vários simulados, primeiro, segundo, em vários simulados, eu ficava assim, com medo ainda, porque é algo que eu queria muito. Eu sempre tive muito foco, muita determinação. Sempre deixei de, final de semana, sair para ficar estudando, fazer simulado.
E aí eu sempre ficava com esse medo, né? Que acompanha o concurseiro. A gente quer mudar de vida. A gente quer realmente, né, alcançar nossos sonhos, viver a vida que a gente deseja. E assim, quando vem o medo de a gente não conseguir, a gente fica meio desesperado. E aconteceu isso comigo num período desse ano. Então, assim, é algo normal que o concurseiro vai passar, principalmente quem já está há muito tempo tentando. Mas, assim, são coisas que ajudam, fazem a gente amadurecer. Eu e o Hortelã, a gente ficava muito, assim, comentando bastante, né? Ih, rapaz, será que esse ano vai dar? Tá se esforçando pra caramba aqui. Desse jeito. A gente tá acordando cedo, estudando muito, a gente tá ficando bem colocado no simulado, bem classificado no simulado. Será que vai dar? A gente quer logo ir pro exército, né? Começando nossa vida, sair da casa dos pais. Então a gente ficava sempre conversando sobre isso. E com aquele sentimento de medo, né? De não dar certo. Mas, graças a Deus, assim, uma coisa que eu aprendi esse ano e que eu tento me esforçar para acreditar ao máximo nisso é que todo esforço verdadeiro não é vão, né? O cara que realmente está se esforçando, está se dedicando de verdade, não vai ter jeito. Ele vai conseguir chegar onde que ele deseja, né? E isso, sim, eu acho que a maior verdade que eu aprendi em 2024 foi essa. Eu achei bastante interessante o que vocês trouxeram e até colaborando um pouco, né? A minha mãe, ela dizia uma coisa que vai muito na linha do que vocês acabaram de falar, tá? Minha mãe falava que nada resiste ao trabalho duro. E essa é a mais pura verdade. Sim. Assim. Tem que ter paciência, tem que ter consistência, tem que ter resiliência, né? Porque não é uma jornada do dia para a noite, é uma construção que pode levar mais ou menos tempo. Né? Existe caminhos onde a gente pode pegar atalho, né? Existem cursos, né? Como o Apogeu, que pode ajudar a acelerar esse processo, mas tem que ter tudo isso. E, assim, muito bacana, tá? Parabéns aí pela superação dos desafios de vocês. Thomas, eu queria fazer uma pergunta que é para pegar aí no coração de vocês, tá? Me conta como que foi a reação, né? Porque, assim, nós falamos de todos os medos antes da prova, e aí a prova acontece. Vocês corrigem o gabarito. Estou diante de 94 acertos, 89 acertos, né? Então, ali já fica aquela expectativa que a aprovação vai vir. Mas na hora que você viu o seu nome e percebeu que de fato estavam, né, classificados e bem classificados, qual que foi o sentimento? Como é que foi contar isso para os seus pais? Conta aí, vai. Rapaz, é até um momento que não dá para esquecer, né? Eu acho que eu nunca vou esquecer. O resultado eu achei até que demorou muito para sair. Porque ansiedade batendo e no dia que saiu foi até engraçado que eu tava vendo televisão lá em casa, já tava em Muriaé, né? Aí eu pensei, eu vou dar uma olhada no site, né? Vai que saiu alguma coisa. Aí eu liguei o computador, aí eu falei, uai, que é isso aqui que saiu aqui, esse trem novo aqui? Saiu a classificação. Aí só estava eu em casa. Peguei, vi que eu tinha ficado bem classificado, né? 25º. Falei, nossa, eu vou contar meu pai e minha mãe agora. Eu falei, como que eu vou contar? Pra quem que eu vou contar, né? Aí eu mandei primeiro meu pai, minha mãe. Aí eles já ficaram todos alegres, né? Meu pai me ligou, falou assim, que isso, meus parabéns. E todo mundo quase chorando. Mandei pra minha avó também. Nossa, foi um momento muito inesquecível, né? E é uma sensação de dever cumprido. Mais de dever cumprido do que Com certeza. eu mereço. Eu fiz o que eu tinha que fazer.
fiz o que eu tinha que fazer e graças a Deus, Deus abençoou na hora da prova e deu certo no final. E a aprovação, para mim, eu acredito por ano também, conta mais do que a classificação. Porque, Sem dúvida. na verdade, a classificação é só um número, né? O fato de você conseguir entrar lá dentro, que é algo surreal. Maravilha. Conta pra gente ontem. Então, quando eu corrigi, assim, eu sou meio... O pessoal fala que eu sou meio sangue frio, né? Porque passou o primeiro dia de prova, cheguei em casa e já fui corrigir. Já no primeiro dia, fui corrigir. E eu vi que eu tinha errado 2 questões só no primeiro dia. Aí eu já fiquei, assim, bem feliz, bem alegre, né? Fui pro segundo dia, assim, mais leve, mais tranquilo. Saber que, pô, não preciso mandar tão bem assim, vai tá tranquilo, né? Aí acabou que no segundo dia eu fui mais leve fazer a prova e errei 4 questões no segundo dia. Aí sim, eu já sabia que o resultado já... Impossível eu não ser classificado com um 94 de nota. Mas aí ficou naquela dúvida, né? Qual classificação que eu ficaria. Mas, obviamente, minha alegria já foi instantânea ali quando eu na segunda-feira, passada a prova, eu já tinha pleno conhecimento da minha nota, né? Então, já fiquei, assim, bem feliz. Mas aí, minha família toda também ficou bem feliz. Meu pai ficou alegre, muito alegre. Minha mãe também ficou muito alegre, né? Porque eles viram, né, os nossos pais veem toda a luta que a gente passa, sim, conhecem as nossas tristezas, nossos processos de luta. Então eles ficaram assim muito alegres, né? E aí demorou para sair um mês para sair o resultado final, né? A classificação final. Aí quando saiu a classificação em segundo lugar, eu fiquei em segundo lugar de novo, né? De novo porque eu vou comentar aqui com vocês, eu já fui aprovado em 2022, né? Passei pela SpaceX, saí, tive que prestar a prova novamente. Então foi uma alegria em dobro, né? Então assim, fiquei aprovado em segundo lugar. E aí, quando eu justamente vi a lista lá, foi até um colega meu que me mandou, né, no grupo lá que eu tenho lá, meus parceiros lá de exército. Ele mandou lá, eu vi, tipo, pô, nem sabia que tinha saído o resultado, é que eu vi lá segundo lugar, fiquei assim, caraca, de novo, não acredito e tal. Aí eu mostrei pra minha mãe. Aí minha mãe, muito alegre também, falou assim, aí ó, agora você tá vendo, ó, é Deus mandando você ficar lá, vai lá agora, em segundo lugar de novo, tá vendo? Termina o que você começou. Termina o que você começou. Aí, fui lá, abracei meu avô, abracei minha avó, meu avô todo alegre, ô meu filho, você vai embora de novo, não sei o que, tem minha avó também, ô meu filho, graças a Deus você conseguiu, nossa, lutou muito por isso. Aí meu pai tinha deixado o carro em casa. Aí como a gente não tem som lá, um som assim bacana, eu vou colocar uma música no carro mesmo. Abri o carro, coloquei a canção a canção do Eterno Herói, canção dos PQD. Uhum. Porque um dos meus sonhos, né, durante a formação é ser paraquedista. Exatamente. Então, coloquei essa canção lá no talo lá, geral da rua escutando, então o pessoal saiu pra ver o que era, eu gritando, eu voltei, não sei o que tem, e geral ficou assim, os caras estão meio doidos, né? E depois disso também coloquei uma canção do Hino a Caxias, que é um cara que eu tenho como referência de conduta de militar. Então eu coloquei essas 2 canções para comemorar e extravasar um pouco da energia, né? Mas foi assim um momento, quando vocês que estiverem estudando e passarem, vocês vão ver que é uma alegria, assim, uma coisa surreal mesmo, é um peso que sai das costas, e você vê que o seu trabalho foi bem feito, que você conseguiu realmente, com todo o seu empenho, todo o seu esforço, aquilo que você queria. Então, assim, é uma sensação diferente de tudo, assim mesmo. Eu sou muito grato por ter conseguido isso 2 vezes. Então, foi alegria em dobro. Muito bom. E as 2 vezes estudando aqui com a gente. As 2 vezes no Apogeu. E eu só tenho muito a agradecer a toda a equipe, uma equipe de professores maravilhosa, me ajudaram muito em todo o processo, assim, me apoiando, né? Depois, quando eu saí e voltei a fazer o cursinho,
os professores me apoiaram muito, assim, vieram, sabia o que tinha acontecido e tal, me dando apoio, falando, não desanima não, cara, vai ser um cara bom, faz de novo, tenta. E mais pra frente, durante o cursinho, o pessoal perguntando, não, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Então, assim, agradeço muito a todo mundo do Apogeu, que pô, foi durante esses 3 anos de estudo na instituição, foi o pessoal mesmo, a equipe ali, foi uma segunda família assim, que eu tive, graças a Deus. Me apoiaram muito, me ajudaram demais, sou muito grato. Legal demais. E acabou que você entrou na segunda pergunta que eu ia fazer, que é sobre como que é o acolhimento, equipe de professores, né? Fez diferença para vocês? O pessoal fornece um apoio bacana? Com certeza, né? Com certeza. Ainda mais para mim que tô longe da minha família, né? O apoio que você tem, tanto dos professores quanto da coordenação, é algo que faz, como o Anthony falou, se sentir em família, né? E o, o, es- o espírito lá dentro do Apogeu é como se fosse uma família mesmo. É cada um tratando como se fosse um irmão. Tanto os professores como nós alunos também, eu acho que a irmandade lá dentro já faz parte e já faz uma grande importância na formação nessa trajetória de estudo. Um ajudando o outro, né? Como, por exemplo, o Anto, que é mais experiente, ajudando todo mundo. É aquela máxima, né? Quem ajuda, passa junto. Exatamente. Isso eu acho que dos concursos militares, do militarismo, eu acho que isso é um aprendizado muito grande. Essa força conjunta é que faz uma força maior. A camaradagem tem que estar sempre presente ali, né? A gente que está estudando para ser militar, a gente já tem que começar a ter camaradagem antes mesmo de entrar, Exatamente. né? Porque é bastante importante sempre estar ajudando ali o próximo, porque, de certo modo, é difícil ver se uma pessoa com as dificuldades. Por exemplo, eu como o Hortelã falou, eu já era mais experiente, então eu vi a dificuldade dos meus colegas de turma ali e eu não poderia ver eles naquela situação e sendo que eu passei por aquilo e sei como é que eu posso ajudar eles e não fazer nada. Então a minha consciência ficaria pesadíssima se eu não ajudasse eles, entende? E os professores, assim, poxa, assim, os professores são extremamente simpáticos, assim, todos muito, assim, muito buscam mesmo uma certa proximidade com o aluno, né? Não é aquela coisa só entra, vai embora, entra da aula, vai embora. Poxa, Rômulo, a Paty, o Pedro, né, o irmão do Lucas, assim, realmente um grande empenho de, né, tá ali vendo aluno, tirando dúvida, sempre. Eu sou um cara assim, para conhecimento eu sou um cara chato. Eu sempre vou lá, acabou a aula, quero conversar, bater papo, saber mais. Então, assim, e todos os professores, sempre quando eu ia lá, mesmo pô, na hora do intervalo, o professor querendo tomar um cafezinho e tal, eles paravam, escutavam a dúvida que eu tinha, a gente conversava e tal, né? Então, e todos, assim, de um conhecimento gigantesco. O Pedro, por exemplo, de geografia. O conhecimento que o Pedro tem é uma coisa, assim, Surreal. extraordinária, né? Surreal. Ele é um livro vivo, ambulante. Ele sabe de tudo, né? E, assim, todo mundo muito bem preparado. Pessoal que vem para Apogeu, assim, tá em excelentes mãos. Eu posso falar isso sem dúvida nenhuma, Com certeza. que, né, eu fui aprovado 2 vezes com Apogeu, né? 2 vezes em segundo lugar. Então isso é assim, um atestado não só da minha competência quanto aluno, mas também da competência da equipe, que é extremamente preparada. Então, assim, todo lugar que eu falo, a pessoa me pergunta, Anthony, você passou nas persegues e tal, onde é que você fez cursinho, como é que é lá? Eu falo, vai no Apogeu, conversa com tais pessoas, que, você vai estar em excelentes mãos, sem preocupação, pode ir lá. Então, essa é a gratidão que eu tenho, né? Por todo empenho, toda a dedicação da equipe que eu vejo lá. Eu quero até contar uma experiência com... Depois
foi um pouco depois da prova do ano de 2023, com o professor Taylor, de inglês. Ele perguntando aos alunos como foi, né? Aí eu falei, Taylor, não deu para mim dessa vez. Aí ele falou assim, não, mas não desiste não, que esse primeiro ano você pegou a base, ano que vem vai dar para você. Você não desiste. E essa ajuda, essa motivação me ajudou bastante para não desistir, né? Porque realmente passar no primeiro ano é difícil. Não é para qualquer um. E às vezes nem é bom passar no primeiro ano, porque às vezes você nem está preparado, não no conhecimento, mas mentalmente. Mentalmente, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E então, essa ajuda que o Apogeu, o Tom Lucas também me auxiliou muito, porque ficou perto lá, né, do alojamento, eu sempre ia lá. E esse auxílio ajuda muito o aluno, né, porque às vezes a gente está sozinho, não tem com quem conversar, fala das dificuldades, e essa palavra de motivação e de resiliência na hora certa é um ânimo. Eu também queria falar aqui também que esse ano de 2024 foi quando eu tive que prestar a prova da SpaceX novamente, e eu queria estudar em casa, né? Mas eu não me adaptei bem. Falei pro Lucas assim, ó, Lucas, tem como eu voltar aí? Aí ele falou assim, agora, o Pojô tá de portas abertas para você, pode voltar, pode vir cá. E eu agradeço muito a você, Lucas, por ter, assim, me proporcionado essa, né, a equipe toda novamente, de ter, assim, de ter visto realmente em mim, assim, um cara que tá dedicado, que não tá para brincadeira, né? Então, assim, eu agradeço demais por ter confiado em mim, por ter aberto as portas do Apogeu novamente para mim. E eu sou grato, do fundo do meu coração mesmo, porque, assim, cada pessoa que passa na minha vida deixa uma marca positiva, eu tenho que demonstrar gratidão, porque realmente eu acho que a vida é isso, né? A gente passa, a gente morrer, a gente não vai levar nada, mas o importante é a marca que a gente deixa na vida das pessoas. Isso é uma crença que eu tenho para mim. E assim, quando as pessoas me ajudam e deixam uma marca positiva na minha vida, eu tenho que falar, eu tenho que externar isso, porque realmente é uma coisa que eu acho que faz diferença na vida da outra pessoa também. Saber que ela ajudou alguém, que ela realmente contribuiu para a evolução, para o desempenho do próximo, né? Com então, certeza. assim, eu agradeço demais. Não, eu que agradeço o reconhecimento e eu tenho certeza, assim, que toda a equipe de professores, quando estiver ouvindo a gente, vai sentir aí uma imensa satisfação, né? Uma imensa gratificação, uma imensa gratidão pelas palavras de vocês, assim. No fundo do coração, essa é a nossa vida. A gente está aí para ministrar as nossas aulas, mas mais do que isso. A gente quer ver os alunos conquistando, a gente quer ver os alunos conseguindo. E muitas vezes a gente percebe que não é ensinar função, né? Exato. Se trata além disso. Se trata de mostrar qual que é o caminho para o aluno conquistar o sonho. Assim. Então, do fundo do coração, aí, muito obrigado. Para a gente começar, então, finalizar aí o nosso bate-papo, eu queria que vocês colocassem assim, algum conselho, alguma dica para quem está no caminho ou para quem está pensando em iniciar esse caminho, né? Seja agora em 2025 ou até mesmo nos próximos anos. Qual mensagem você deixa aí para essa pessoa? O que você acha que é essencial, que não pode faltar na preparação de um aluno que deseja uma carreira militar ou aprovação até mesmo num concurso que seja bastante concorrido? Então, primeiramente, eu queria citar uma frase aqui. Se não é sofrido, se não é doído, é porque seu sonho é pequeno. Então, vai ser difícil. Requer sacrifício, né? Vai ter sacrifício, vai ter que ter. E uma frase que uma lei que eu queria falar aqui é a lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Então, se você plantou o ano inteiro, ou durante 2 anos, durante o tempo que for, você vai colher.
Pode ser agora, não pode ser, às vezes não é amanhã, às vezes é no ano que vem, mas uma hora você vai colher. E essa é a lei de semeadura. Certeza. Assim, tem uma... Eu assim, tenho 4 pilares, na verdade, que eu considero, assim, para qualquer coisa na vida, a gente tem que ter. Se você quiser ser uma pessoa, assim, diferente, quiser ser uma pessoa que realmente alcança objetivos, né? Que é o foco, a fé, a determinação e a vontade. Porque, assim, para quando você decide fazer alguma coisa, você tem que estar determinado. Senão não vai para frente. E durante a caminhada até essa coisa que você quer, você tem que ter foco. Porque senão coisas externas vão te distrair e você pode acabar se perdendo. Por exemplo, no curso da SpaceX, pro cursinho preparatório, a gente, né, na nossa cidade, a gente tem festa a gente pode sair, a gente pode jogar uma bola todo final de semana. Então, essas coisas a gente tem que saber negar elas, né, manter o foco. A fé, porque você tem que estar sempre consciente de que você tem que acreditar naquilo que você faz. E para quem acredita, né, em ser superior, ter fé também que ele olha por você e que ele não desampara, né? Essa é a minha fé. E foco, fé, determinação e a vontade de quando a gente estiver desmotivado, a gente estiver assim, cabisbaixo, porque essas coisas acontecem, a gente é ser humano, a gente vai ficar desmotivado, a gente vai ficar cabisbaixo, vai ficar duvidando da gente. A gente saber que a vontade, ela precisa perseverar precisa sobrepujar essa falta de ânimo, exato. Porque, como eu disse, a gente é ser humano, momentos a gente vai fraquejar. E sempre quando eu estava assim, desmotivado, eu sempre buscava ver alguns vídeos da formatura da AMAN, do pessoal da AMAN, buscava escutar canções do Exército, para isso me acender minha vontade de falar assim, não, eu não vou ficar desanimado, é isso que eu quero. Então aquilo despertava vontade que eu falava assim, eu preciso continuar, eu não posso parar aqui, eu não posso desanimar nesse dia, porque talvez esse dia faça falta para mim lá na frente. Então tinha esses 4 pilares assim que me levaram a lograr esse êxito aí. Tem uma frase também, para quem está começando agora, que tem esse sonho, tem uma frase se eu não me engano é essa a frase, mas no livro Esaú e Jacó, no Machado de Assis, que o que vence é uma verdade e uma convicção. Então, assim, para você que está começando e acha que, poxa, eu não tenho uma boa base, minhas condições financeiras são ruins, eu sou uma pessoa que às vezes não tem muito ânimo para fazer as coisas. Então, essas coisas podem ser verdade. Podem ser verdade, que você não tem uma boa base, que você não tem condições, que você também não tem uma pessoa que é determinada, não é determinada. Então, assim, mas se você tiver a convicção de que você quer aquilo, você está convicto de que é isso que eu quero para minha vida. Porque isso foi a convicção que eu tive. Não, é isso daqui que eu quero levar minha vida nesse sentido, nessa carreira aqui. Então, e essa convicção que me fez eu superar as verdades que eram contra esse meu sonho, essa minha convicção. Então, assim, eu acho assim que a gente tem que sempre buscar coisas que motive a gente, discipline a gente a continuar lutando pelo que a gente quer, né? E o que me motivou muito foi justamente a minha família. Meu pai, minha mãe, vendo todo o esforço que eles faziam por mim. Então isso me motivou muito. E também, eu sou um cara assim, meio idealista. Então, o que o Exército representa, o que as Forças Armadas representam ao longo da história, né, de construção de uma nação, isso assim, me motiva mesmo a estar lá, a querer fazer parte. Então, essas coisas assim, me impulsionaram a querer seguir esse caminho. Então, para quem está começando assim, tentem achar esses pontos que te fortaleçam, que te motivem a seguir tal caminho. Então, esse é o conselho que
que eu dou pro pessoal. Muito bom, gente. Perfeito demais. Então, pessoal, é isso, tá? Esse foi aí Antony Coelho, primeiro lugar na SpaceX em Minas Gerais, Matheus Hortelã, segundo lugar na SpaceX em Minas Gerais, duas feras aqui do Colégio Apogeu, né? Foi um prazer bater um papo com vocês dois. Histórias aí de muita superação, histórias de conquista, né? Exemplos de pessoas que se dedicaram em busca de um sonho e chegaram lá. Né? Então, isso aí. Parabéns, meninos, pela aprovação de vocês. Eu agradeço. Obrigado pelo papo. Tamo junto.